Abra comigo 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. Nós vamos observar como é que o diabo, ele cria estratégias para destruir uma família, agindo do ponto emocional. E vamos ver, porque aqui também nos diz, qual é a forma, qual é a maneira, o que é preciso ser feito para que a gente possa ter a nossa alma, as nossas emoções curadas. Amém, gente? Diz assim, havia um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, eframita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra o quê? Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Essa história, ela começa com um casamento que tinha tudo para dar certo. Quem já viu histórias assim, que tem tudo para dar certo? Quem já viu? Mas de vez em quando dá errado. Quem já viu isso? Não é assim? Às vezes você vê pessoas que têm tudo para dar certo. Você vê, puxa vida, olha, aquela moça lá, uma moça boa, um rapaz bom, vão casar, eles vão formar uma família muito bacana, vai ser uma família feliz, vai ser uma família abençoada. Só que o que vai determinar se a nossa família, a minha família, a sua família, a família de qualquer pessoa vai ser feliz, não é a educação. Não é, porque aquela moça ali é uma moça que foi educada, porque a escola ensina muitas coisas, menos a viver. Alguém aqui aprendeu a viver na escola? Te ensinaram como enfrentar problemas na escola? A não ser os de matemática. Então, a escola, ela não ensina a vida prática. Quem ensina a vida prática? Você sabe quem ensina a vida prática? A Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada me ensina como viver. A Bíblia Sagrada me ensina o que eu devo fazer para enfrentar situações e vencer todas. E aqui tem uma situação como essa. Um casamento que quando eles se casaram, estava tudo certo. Só que daí a pouco o que aconteceu? Eucana percebeu que a sua esposa era estéril. Ela não podia ter filhos. Até hoje é uma coisa muito desagradável o casamento quando a mulher não pode ter filhos. Mas naquela época, um filho, principalmente homem, era fundamental para que a descendência do homem fosse eternizada, vamos dizer assim. Então, precisava a mulher ter filhos, e principalmente ela precisava ter filho homem. Por quê? Porque o filho homem ia dar descendência àquele homem. E quando essa mulher não podia ter filhos, ela era estéril, ela era considerada como que amaldiçoada por Deus. Era como se Deus estivesse amaldiçoando aquela mulher para que ela não pudesse ter filhos. Então, Ana se deparou com essa situação. O que a Bíblia diz sobre isso? Em Levítico, a palavra de Deus diz que quando a mulher fosse estéril, o homem deveria orar por ela. Orar para quê? Para que ela tivesse filhos. Amém, gente? Só que Eucana, ele tinha a alternativa de obedecer a Deus ou a alternativa de seguir o costume da terra. Havia um costume da terra. Qual era o costume da terra?
se a mulher fosse estéril, ele teria direito a ter uma segunda esposa, para que ele pudesse perpetuar ali a sua família. E o que ele escolheu? Qual foi a atitude que ele tomou? Eu vou conseguir uma outra esposa. Mas muito provavelmente, quem é que sugeriu isso ao seu esposo? Será que foi ele? Será que ele teve coragem de chegar e falar, o negócio é o seguinte, eu te amo muito, mas não vai dar não. Eu vou ter que arrumar outra mulher. Não. Aqui o texto diz que ele amava a Ana. E se ele amava tanto, ele ia conviver com aquele problema, com aquela dor, com aquele sentimento durante a sua vida. Mas muito provavelmente foi a própria esposa quem sugeriu. Como a própria esposa de Abraão sugeriu a ele, falou, olha, tem aí uma escrava, você se deita com a escrava para ter filho, porque eu sou estéril. Sara disse, eu sou estéril. Então, não vai ter como sair filho de mim. Então, tem a escrava, a Agar, você se deite com ela e tem um filho. Porque pelo menos você vai ter uma descendência. E Abraão atendeu aquela sugestão. E eu acredito que Eucana também atendeu à sugestão da sua própria mulher. Que no momento de se sentindo assim, muito deprimida, angustiada, o que ela fez? Ela, diante do problema, deixou entrar esse tipo de sentimento e tomou atitudes. Presta atenção. Na nossa vida, sempre haverá isso. Vai aparecer uma situação, essa situação vai gerar um sentimento, e esse sentimento pode ou não gerar uma atitude. Vai depender de nós. Então, o que aconteceu com ela? Apareceu o problema. Quando ela viu que não conseguia vencer o problema, o que ela fez? O sentimento se instalou dentro. Qual o sentimento? De fracasso como mulher, de derrota. O sentimento de não conseguir gerar um filho para o seu marido que ela amava. Então, esse sentimento a levou ao quê? Uma atitude errada. E aqui que a gente tem que prestar atenção. O sentimento levou aquela mulher a uma atitude errada. Quem é que induziu essa mulher a essa atitude? Quem você acha que foi? Quem está entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo o que eu estou falando? Quem será que sugeriu a essa mulher? Dá essa ideia para o seu marido. Será que foi Deus? Será que veio algo de Deus no coração dela? Falou assim, você não pode ter filhos, eu não vou te curar, então você fala, não. Quem sugeriu foi o diabo. E todos os dias, quando nós nos deparamos com os problemas, são gerados sentimentos dentro do nosso coração, e se nós não pararmos para buscar a Deus, a direção e o caminho de Deus, Satanás vai sugerir. E quando Satanás sugerir, se nós não buscarmos a Deus, nós vamos atender Satanás. E vamos fazer o quê? Vamos tomar decisões erradas. E as decisões erradas vão gerar problemas. E os problemas vão gerar mais decisões erradas. Que vão gerar mais problemas. Que vão gerar mais decisões erradas. Que vão gerar mais problemas. Que vão gerar mais decisões erradas. E aí chega o momento que a pessoa vai ficando tão tomada pelos problemas, ela vai ficando tão tomada pelas situações, que ali abre-se uma brecha espiritual para entrar na vida. E aí eu estou falando no corpo, um demônio. Quem está entendendo o que eu estou falando? Estão entendendo, não? É por isso que a gente vê pessoas que ninguém fez trabalho de macumba para ela. Mas, no entanto, quando você ora, ela manifesta. Por quê? Porque a brecha foi aberta por um trauma, foi aberta por uma situação, por longo período de sofrimento, e a pessoa vai trazendo aquilo para dentro, vai recebendo aquilo. Nós vamos ver aqui a evolução dessa situação e você vai compreender. E tudo isso começou com o quê?
com um problema que gerou um sentimento, que gerou uma ação errada, por sugestão do diabo, e a partir daí, o que aconteceu? Uma série de problemas começou a se instalar. Então, primeiro problema, o Eucana, ao invés de buscar Deus, diante do problema, ele fez o quê? Ele ouviu a sua mulher. Ela devia estar num dia fragilizada. Falou, não, vai lá, arruma outra mulher, pelo menos você tem filho com ela. E você mantém a sua descendência. Mas essa mulher queria isso, gente? Queria ou não queria? Não. Talvez ela esperasse do seu marido, falando, não, meu amor, não vou fazer isso não, nós vamos clamar a Deus e Deus vai mudar. O que a mulher esperava do marido? A fé. Mas ele achou então, talvez ele tivesse até perguntado, parece que eu ouço assim, né? Mas você não vai ficar chateada não, meu amor? Não é assim? E ela falou assim, não vou ficar chateada não. Mas imagina, eu vou arrumar outra mulher, como é que vai ser? Não, mas pensa em você. Eu te amo tanto que eu vou suportar até isso por você. Mas na verdade, dentro dela, a palavra, nós temos que perceber uma coisa, ó. Muitas vezes a boca diz uma coisa, mas o coração diz outra. Quem já percebeu isso? Quer ver uma coisa? Às vezes a senhora que está aqui faz alguma coisa, o marido não gosta. Aí a senhora vai lá e fala assim, ô bem, você está triste? O que ele fala? Hã? Ele fala assim, você está triste, bem? Não. Estou triste não. Deixa quieto aqui. Ele está triste não? Tá ou não está? A boca diz que não. Mas as atitudes, a expressão, diz que sim. Então nós não podemos acreditar muito nas palavras, mas nós precisamos observar o que está por detrás das palavras. Amém, irmãos? É isso que é importante. Eu não compreendia isso, talvez você não compreenda isso também. Uma coisa é o que alguém diz. E outra coisa é o que ela transmite. Alguém pode dizer uma coisa, mas transmitir outra. Exatamente contrária do que aquilo que ela está falando. Toda essa situação, todo esse texto hoje aqui, voltado para o tema que estamos falando, ele poderia se resumir numa única palavra. Injustiça. Olha que coisa interessante. Injustiça. Então vamos avaliar. Um homem casa com a mulher. Eucana com Ana. Os dois estão juntos. Ter filhos. Não pode. Que injustiça. Casal tão bonito. Era para viver feliz. Injustiça. Mas aí o que ela fala? Vamos dar um jeito de consertar isso. Ó, você vai e arruma outra mulher. Aí o que acontece? Ele vai, arruma outra mulher e fala, olha, o negócio é o seguinte, minha mulher não pode ter filho, eu queria me casar com você para ter filho. A mulher olha e fala, mas não vai dar certo isso. Não, mas puxa vida, a minha mulher é compreensiva, não sei o quê. Aí ele consegue convencer a mulher, porque não deve ter sido fácil. Casar e morar com a outra, as duas dentro de... Não deve ter sido fácil não. Aí o que a outra faz? Aí a outra começa a ter filhos. O Eucana ficou feliz? Tendo filhos ou não? Ficou feliz. Só que a segunda esposa observava que ela só servia para ter filhos. O amor dele está dedicado a Ana. Injustiça também. Observou isso não? Olha a injustiça. Segundo nível, tinha injustiça de um numa situação, agora injustiça. Aí o que a outra falou assim, o quê? Eu vou ficar aqui só tendo filho? Vão me deixar de fora? Ela vai ver o que eu vou fazer. Vou infernizar a vida dela. Injustiça para lá agora. Então, você está entendendo, irmão? Então, observe. Olha o que diz a Bíblia. Aqui no versículo
presta atenção, número 5, ó. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele Isso aí começou a ser questionado também. Ué, mas se ele amava tanto, como é que ele arrumou a outra? O sentimento dele estava com quem? Estava com a Penina? Não. O que ele queria com a Penina? Filho. Amor ele tinha pela mulher verdadeiramente. Olha aí. O coração dele estava voltado para aquela, não para outra. Aí diz assim, ó, olha lá. Ele a amava, versículo 5. Ó, Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Pastor, mas por que Deus permitiu esse problema? Essa é uma outra situação que a gente muitas vezes não compreende. Por que Deus permite surgirem problemas na nossa vida? Então, aqui diz, Deus deixou ela estéril. Mas por que Deus deixou ela estéril, pastor? Por que será que Deus permitiu isso? É porque todas as deficiências, todos os problemas, todas as faltas que nós temos, Deus permite para que Ele possa mostrar o poder dEle na nossa vida. Deus permitiu a deficiência porque ela não teria um filho qualquer. Presta atenção, ó. A deficiência, o fato de não ter filhos, levou essa mulher a buscar Deus e a ter um filho que foi Samuel, sacerdote de Deus, homem de Deus. Então, olha que coisa interessante. Versículo 6, olha a expressão aí, ó. A sua o que, gente? O que é rival? Rival é adversária. Ela tinha um adversário. O que ela fazia? A provocava excessivamente. Qual era o objetivo dela? Para irritar. Presta atenção nisso, ó. Penina se sentiu também injustiçada. Ela falou, o quê? Essa Ana, ela pode acordar e buscar Deus. E Deus pode atender, dar um filho para ela. Então o que eu vou fazer? Eu vou impedi-la de orar. Eu vou impedi-la de buscar Deus. O que eu vou fazer? Eu vou provocar e vou irritar. Excessivamente. O que significa isso? O máximo que ela conseguisse. O máximo. Por quê? Porque quanto mais sentimento negativo a Ana tivesse, mais problema, mais sentimento negativo, mais problema, mais sentimento, mais problema. Então, ela iria destruir a Ana. E ela sabia o seguinte, quer dizer, se eu conseguir envolvê-la com as palavras, dominá-la pelas palavras, então eu vou aniquilar com ela. Ela não vai orar a Deus. Se ela não vai orar a Deus, que o Eucana também não ora, então não haverá solução. Ele não vai cumprir a Bíblia e o milagre não vai se cumprir na vida de Ana. Amém, gente? Então, qual era a atitude da Penina? Irritar para tirar as forças de Ana. Porque se você tirar a força de alguém, psicologicamente, emocionalmente, a pessoa não consegue nem força para orar. Ou não é assim? Ou não é assim que o diabo tenta fazer com você? Versículo 7. E assim fazia ele de ano em ano. Todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra, quando ela ia aonde, gente? Ela ia à casa do Senhor, a outra, a irritava. Não, deixa eu irritar ela, se ela tiver força para orar, Deus pode atender. Pastor, mas ela falava isso. Como está aqui na Bíblia. E por que ela falava? Porque ela se sentia injustiçada também. Olha que coisa interessante. Mas não é injusto o que ela fazia com a outra?
Deus vai fazer justiça a quem? Essa é a pergunta. Quem aqui se sente... Quem aqui já foi ou está sendo injustiçado? Levanta só o dedinho aqui. Não tem ninguém, irmão. Todo mundo já foi ou está sendo injustiçado. Agora a pergunta é: a quem Deus fará justiça? A Bíblia diz assim: não fará Deus justiça àqueles que clamam a Ele de dia e de noite, embora pareça demorado? Então, é aquele que clama, aquele que ora, aquele que vai à presença de Deus. Para curar as feridas da sua alma, não tem outro caminho. Você tem que levar a Deus. Porque se você revidar, você vai criar mais ferida e mais dor. Aí diz assim no versículo 7, ó. Fazia de ano em ano, subia e tal, a outra irritava. Pelo quê? Ó, enquanto ela entrou na onda da outra, ó, ela chorava e não. Qual que era o sentimento de Penina quando a Ana chorava e não comia? Você entendeu ou não? Na cabeça dela, ela falou assim: consegui, está dando certo, vou fazer mais. Qual que era o sentimento de Ana? Oh, meu Deus, não aguento mais, como é que essa mulher faz isso comigo? Vítima. Não é assim? É assim ou não é, gente? Vítima. Olha o que estão fazendo comigo. Vítima. Deixa eu dizer para você uma coisa. Ah, pastor, minha vida acabou porque fizeram isso, fizeram aquilo, fizeram isso, fizeram isso. Não, sua vida não acabou pelo que fizeram contra você. A sua vida está em problemas por causa daquilo que você fez depois do que fizeram com você. A sua atitude depois. Não sei se você está entendendo. É assim, ó. Pastor, eu tinha uma vida boa e tal, aí me roubaram tudo, eu perdi tudo. Mas graças a Deus, eu como não podia, tinha como ir atrás, não tinha como, a justiça não ia resolver, eu larguei isso para lá e fui lutar, e hoje eu tenho mais do que eu tive. Essa é uma situação. Pastor, me roubaram tudo, por isso que hoje eu vivo na miséria. Que miserável, está bem de vida hoje, ó. Ele me roubou e está bem, como é que pode? Isso acontece, não acontece? Hã? Às vezes tem gente que te humilhou, te enganou, te traiu, te pisou, fez um monte de coisa. E quando você olha para ele, parece que ele está tão melhor do que você. Aí você fala, como é que pode? Que injustiça! Mas Deus faz justiça como? Aqueles que clamam a Ele. Entendeu o que eu estou dizendo, não? Então, ela chorava e não comia. Aí, o Eucana ia tentar consolar. Versículo 8. Então, Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que chora? Essa pergunta desse camarada é meio besta, né? Ele arruma uma outra, põe dentro de casa, enche de filho, a outra irrita, a outra abre a boca, mas por que você está chorando? Não estou entendendo. É claro que ele entendia. Aí ele diz assim, e por que não comes? Pergunta, e por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? A Bíblia não diz, mas ela ia dizer assim, não. Claro que não. Aqui tem uma coisa que eu preciso orientar você. Há um costume das mulheres de valorizarem mais os filhos do que o esposo. E isso é um erro. Você está criando uma ferida, um problema para o seu futuro. Você tem filhos pequenos, aí você deixa de dar atenção para o seu marido para dar para o filho. Isso é natural a princípio. O bebê depende da mãe, não depende? Ele chorou, a mãe vai ter que deixar de dar atenção para o marido para dar atenção para o bebê. E o marido tem que compreender isso. Amém, gente? Mas às vezes o que acontece?
esse bebê, ele já está com 22, 23, 25, 30 anos, bebê. Tem bebê de 40. Descobri outro dia. Uma mulher vem pedir oração, desesperada, lá em Osasco. Pastor, meu filho saiu de casa, pastor. Eu estou achando que é um jovenzinho, né? Saiu de casa, irmã? Misericórdia, mas o que aconteceu? Não, é que eu falei para ele que eu não ia dar dinheiro para ele mais. É mesmo, irmã? E ele, que menino rebelde. Está com 40 anos. Ué, irmã, por favor. Ele já saiu, foi tarde, tem que sair, já tinha que sair. Eu saí com 18, eu já saí da minha casa, irmã. O que é isso? A mulher saiu da igreja, ficou brava. Mas ouviu a verdade. Eu não ligo não, tem que falar a verdade. Eu fui falar com o pastor que meu filho foi embora de casa. Ele falou que ele tinha ter ido antes. Eu 40 anos, a mãezinha. Que é mamadeirinha, não, bebê? Então, presta atenção. A senhora tem que dar atenção para as crianças, sim. Mas não pode deixar de dar atenção para o marido. Por quê? Essas criancinhas hoje, amanhã, vão ser adultos. O que vai acontecer? Se é ele, vai arrumar uma moça. Se é ela, vai arrumar um rapaz. Aí vai falar assim, mamãe, eu vou me casar. Não, minha filha. Aí a senhora olha para o rapaz, não vai com a cara dele. Não, minha filha, mas ele não é homem para você. Ah, mãe, se eu só ficar contra ele, você vai arrumar um problema ainda. A senhora está vendo alguma coisa que ela não viu. Ou não é assim? É assim ou não é? Você nem pode falar. Se você for inteligente, você nem fala. Você só ora. Fala, Deus, mostra a verdade para essa menina. Para encerrar, diz aqui, ó. Olha lá. 9. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana. O que Ana fez, gente? Levantou-se. Como é que estava essa mulher? Arrasada, destruída emocionalmente. E ela fez o quê? Olha lá. Com amargura. Quem sabe o que é isso aqui? Amargura de alma. Quem sabe? Levanta a mão para eu ver. Quem sabe? A amargura de alma. A bebezinha ali não sabe o que é isso, não. A amargura de alma, irmão, é quando você está tão arrasado, você não tem força. Nem para falar. Ela levantou aqui. O que é levantar é uma coisa tão simples. Para quem está amargurado mesmo, é algo muito difícil. E o que ela fez? Diz aqui, ó. Chorou abundantemente. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares e da tua serva não esqueceres, e deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então veja bem, está difícil para ela, você não acha que está difícil não? Ela se levantou, fez um esforço terrível, sem força, foi lá, orou, ficou lá. Por que ela demorou? Você sabe por que ela demorou? Porque a palavra não saía, não conseguia nem orar, demorou por causa disso. E do lado de cá está o Eli, sacerdote incrédulo, perturbado. Ele está olhando. A pessoa que é perturbada não consegue discernir as coisas, não. Essa mulher está demorando tanto horário, o que está acontecendo? Olha o que diz aí, olha lá. 12. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Por que tanto essa mulher está demorando aí? Uma coisa está errada. Todo mundo vem aqui, ora e vai embora. Por que ela está assim? Sabe por que ela estava assim? Porque ela teve que chegar, fazer um esforço, falar, Deus, eu não estou aguentando mais, eu não tenho vontade de orar, não sei o que, então, né? Porque a obra do Espírito muitas vezes ela começa na carne. Como assim, pastor? As maiores bênçãos de Deus espiritualmente, elas vão começar muitas vezes quando você não tem vontade de orar. E você vai e fala isso para Deus. Deus, eu não tenho vontade, eu não quero, mas eu estou aqui porque eu preciso, eu tenho necessidade, se o Senhor me ajudar. Daí a pouco Deus te toca e te levanta. Aí diz assim,
13. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso, ao discernimento do homem de Deus, por isso Eli a teve por... Olha a dura que ele já dá. A mulher já está arrebentada de todo lado, aí o Satanás vai usar o pastor, irmão. Misericórdia. Aí o 14, ó. E ele lhe disse, até quando estarás tu embriagado? Aparta de ti esse vinho, não é isso? Olha lá. Quer dizer, essa hora da manhã você... Larga a cachaça, minha filha. Ó, mulher amargurada pedindo a Deus. Ela podia se levantar, xingar o sacerdote. Podia? Podia ou não? Aí podia falar, você não é homem de Deus, não. Se o senhor fosse homem de Deus, o senhor ia saber que a minha situação é essa. Como diz lá em Minas Gerais, ia lavar a cara dele. É isso não? Mas olha a atitude dela. Ela se humilha. Ela está se humilhando diante de Deus, aí ela se humilha diante do homem também. Ela fala, não, aqui ó, 16 ó. Não, é o 15. Porém Ana respondeu, não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filho de Belial. Filho de Belial significa como se ela fosse uma vadia, uma prostituta, uma mulher sem domínio, né, da moral. Porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. 17. Então lhe respondeu Eli. O que Eli falou? Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. Olha que coisa interessante. Se ela brigasse com o sacerdote, desse uma bronca nele, xingasse, talvez ela falasse, mas só está endemoniada mesmo. Mas porque ela se humilhou, e ele estava errado, mas ainda assim era um homem de Deus. Ele falou assim, não, vai, e o Senhor te conceda o que você pediu. Ele abençoou ela. Mas ele era perturbado. Mas Deus não permitiu que ele estivesse lá. Ele tinha unção de Deus. Aí diz assim, olha lá, 18. E disse ela, acha a tua serva mercê, ou seja, o favor diante de ti. Assim a mulher se foi, o seu caminho. A partir dali, o que aconteceu? Ela comeu, já é um sinal de que Deus havia tocado nela, porque restaurou as suas emoções. Porque você sabe que tem gente que quando fica angustiado, não come. Não é assim? Hã? E tem gente que quando fica angustiado, come tudo que vê pela frente. Assalta a geladeira, ou não é? Não? Fica nervoso, não é assim? Tem gente que não come, aí emagrece. Fica sequinho. Aí o outro come tudo que vê. Olha. Aí ele diz assim, ó. Comeu e o seu semblante já não era o quê? Por que não era triste? Porque naquele momento as emoções foram curadas. Amém, gente? Naquele momento a Penina podia chegar e pá. Ela fala assim, Penina, pode falar mais, que você não vai conseguir me irritar mais. Você entendeu o que é uma pessoa curada, não? Emocionalmente? Alguém pode falar o que quiser. Ele não se importa e nem dá valor a quem não tem. Olha aí. Mas você é estéril. Pode falar, Penina. Você quer falar mais o quê? Pode continuar. Naquele momento aconteceu a cura. A cura aconteceu onde? Dentro da casa de Deus, buscando a Deus. Se humilhando diante de Deus. Naquele momento, ela não tinha filho, ela não tinha... Mas é impressionante. Alguém já experimentou isso aqui que está na Bíblia?
Você já experimentou isso? Que você estava tão arrasado. Aí você foi, fez uma oração, buscou a Deus. E Deus imediatamente mudou. Alguém já viveu isso aqui? É impressionante isso. Porque você olha e fala assim, mas como é que pode? Ontem eu queria morrer. Hoje eu quero viver. Hoje acabou. Por quê? Porque é a intervenção de Deus. Ah, mudou alguma coisa? Você olha a olho nu, está tudo do mesmo jeito. Ela continuava sem filho, tinha a rival, tinha o mesmo problema, só que dentro dela aconteceu a mudança. Quando acontece a mudança dentro de você, as coisas elas vão fluir fora. O milagre precisa acontecer dentro, para se manifestar fora. Você está entendendo ou não? Prosperidade. Ela tem que estar dentro de você, para depois ela estar fora. Fora que eu quero dizer, se transformar em dinheiro, em recursos, em bens. Se dentro de você só há miséria, só há pensamento de falta, sofrimento, necessidade. Se você começa a dizer, minha vida é assim mesmo, eu não tenho como. Então, dentro de você tem miséria. Desculpa dizer isso, mas é verdade. É verdade. Quando ela foi curada dentro, o que aconteceu? A mulher podia falar o que quisesse, não afetava mais. O que aconteceu? Segundo a Bíblia. 19. Levantando-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, voltaram, chegaram à sua casa em Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e, lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu. Tendo passado o devido tempo, deu à luz um filho, chamou de Samuel. Pastor, Deus lembrou-se dela. Olha que coisa interessante. A atitude dela chamou a atenção de Deus para mudar a situação. Mas enquanto ela ficava lá remoendo, xingando, brigando, essa miserável, meu marido, raiva do marido, raiva da mulher, raiva dos filhos, sem filho. Deus me abandonou. Deus não se moveu. Mas quando ela abriu o coração, rasgou o coração para Deus, na casa de Deus, adorou a Deus, orou a Deus, falou a verdade. A Bíblia diz, lembrando-se dela o Senhor. Foi diante do altar que Ana teve a sua experiência com Deus. Foi diante do altar que ela abriu o coração. Foi diante do altar que ela não conseguia nem falar. Não saía a palavra da sua boca. Ela não conseguia expressar nenhuma palavra, tal era a sua fraqueza. Mas foi diante do altar que ela recebeu a libertação, a cura. Foi diante do altar que Deus abriu o caminho para a vida dela ser transformada. E você agora vai falar com Deus diante desse altar.